Deus é capaz. Neste dia 17 de abril de 2026, é uma alegria mais uma vez estarmos juntos para meditarmos a palavra do Senhor. João capítulo 6, versículo do 1 ao 15. Nesta sexta-feira da segunda semana da Páscoa, um dia de bênção, um dia de graça, dia de abstinência de carne, como sugere a Santa Igreja. Sou Pedro Marques, da PIMC Católica. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e vamos juntos a cada dia meditarmos a palavra do Senhor. Nos ajude divulgando o canal PIMC Católica, para que mais pessoas também tenham contato com a palavra de Deus todos os dias. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que iria fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixados pelo que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs caríssimos, meditemos este Evangelho de João, capítulo 6. Primeiramente, encontramos uma verdade profundamente humana, a fome do povo, a realidade em que o povo vive, e uma realidade profundamente divina. O menino que tem os pães e os peixes, e Jesus pega esta realidade e transforma a escassez em abundância. A multidão que segue Jesus, ela viu os sinais, mas mais do que isso, ela está seguindo Jesus porque ela tem fome. E a fome aqui não é só a fome de pão, a fome de material, mas de sentido. É uma fome também de esperança, uma fome da própria vida. E Jesus não ignora esta fome, esta realidade que as pessoas trazem consigo. Ele não manda o povo ir embora. Ele se envolve, ele se importa com aquela situação, com a situação pessoal de cada um. E aqui já encontramos uma verdade que precisamos estar profundamente ligados. Precisamos ter empatia. Deus se importa com as nossas necessidades concretas. Ele vê a nossa fome, a fome material, também a fome emocional e a fome espiritual.
Nada do que vivemos é indiferente a Jesus. E nós precisamos ter empatia, porque Ele também pede que as pessoas partilhem o pouco que têm. Quem consegue partilhar o pouco que tem, manifesta uma caridade interior, uma ajuda ao próximo. Consegue dar uma assistência a quem mais precisa, a quem não tem. Mas o Evangelho dá um passo além. Diante da necessidade, Jesus pergunta: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? É uma pergunta que revela algo muito importante. Jesus quer contar conosco. Filipe pensa em um modo humano. Ele calcula, ele mede, ele vê a possibilidade. Isso também reflete na nossa vida. Quantas vezes nós também fazemos os cálculos puramente humanos, pela lógica do mundo? Nós olhamos para os problemas da vida, os problemas que a nossa família enfrenta, os problemas da nossa comunidade, os problemas que o mundo enfrenta, e dizemos a nós mesmos: não dá, é pouco, é impossível. Quantas vezes em muitas reuniões que a gente se encontra, né, para preparar as festividades religiosas, e a gente se depara com essa realidade. A gente olha para o contexto e a gente afirma categoricamente: não dá. Não colocamos Deus nesta lógica, nesta resolução. Mas aparece André, que traz um menino com 5 pães e 2 peixes. É pouco, mas é tudo o que aquele menino tinha, e ele entrega. E essa entrega, ela faz toda a diferença. Ele coloca à disposição dos irmãos. Ele dá a sua parte, a sua assistência. Aqui está um ponto central para a nossa conversão. Deus não precisa do muito que não temos, que não podemos dar. Ele quer o pouco que somos capazes de oferecer. A nossa oração, muitas vezes ela é fraca. A nossa fé também, muitas vezes, ela é fraca e limitada. Mas, se você colocar isso nas mãos de Deus, acontece o milagre. O milagre não começa na multiplicação, ele começa na entrega. Quantas vezes nossa vida não muda porque guardamos o pouco que temos? Guardamos o nosso tempo, nosso amor, nosso perdão, nossa fé, e assim permanecemos na lógica da escassez. Hoje, Jesus nos convida a entrar na lógica do reino, a lógica da confiança e da entrega. Muitas pessoas são capazes, uma coisa muito interessante, elas conseguem dar o pouco que têm. A gente vai observando a história de São Carlos Acutis e tantos outros santos. Às vezes chegava em casa sem uma camisa, sem um par de chinelos, porque deu a alguém que precisa. Aqui perto de nós também a gente encontra muitas pessoas assim, capazes de fazer gesto de caridade. E depois não ficar se queixando, ficar colocando dificuldades. E então acontece o milagre quando nós somos capazes de dar o pão que temos, o pouco que temos, dar graças e distribuir. Todos comem e ficaram saciados, e ainda sobrou. Quando Jesus faz a multiplicação a partir da nossa ação. Isso nos revela algo belíssimo, meus irmãos e minhas irmãs. Quando Deus age, não há apenas o suficiente, há superabundância. Deus não é mesquinho, Ele é generoso, Ele é Pai. E aqui eu chamo a atenção, porque o próprio Evangelho também chama a atenção, o próprio Jesus. Juntai tudo o que sobrou daqueles que comeram, para que nada se perca. Eu trago isso comigo já faz bastante tempo. Não desperdiçar comida. Tenhamos atenção, meus irmãos, com isso. É dom de Deus. É graça. Não podemos simplesmente desperdiçar o alimento, mesmo que seja aquele que sobra. Mas há um detalhe que não podemos ignorar neste Evangelho, dentre muitos. Jesus manda recolher todos os pedaços
para que nada se perca. Isso nos ensina que a graça de Deus não deve ser desperdiçada, porque não se trata apenas do alimento, mas da graça e do amor de Deus, da bênção, do gesto divino. Cada oportunidade de amar precisa ser acolhida com responsabilidade. E no final o povo quer fazer de Jesus um rei terreno, mas ele se retira. Olha só, que sabedoria. Por quê? Porque muitos ainda não compreenderam que ele é. Ele é Deus. Eles querem um Jesus que resolve problemas imediatos, mas não um Senhor que transforma o coração, transforma o interior. E diz: avante, meus filhinhos, até o céu. E aqui está o nosso exame de consciência necessário para o dia de hoje. Que tipo de Jesus eu estou buscando? Aquele que satisfaz necessidades passageiras ou aquele que quer nos conduzir à vida eterna? Caríssimos, este evangelho aponta diretamente para a Eucaristia. O mesmo gesto de Jesus, tomar, agradecer e repartir, se repete no altar. Ali, ele não multiplica apenas o pão material, mas se dá como o pão da vida. E aqui está o chamado final à conversão. Se queremos ver milagres em nossa vida, precisamos entregar o pouco que temos a Jesus. Confiar mais do que calcular. Sair da lógica do egoísmo e entrar na lógica da partilha. E, sobretudo, alimentar-nos dele na Eucaristia com fé verdadeira. Hoje, Jesus continua olhando para cada um de nós e fazendo esta pergunta: o que você tem para oferecer? Não responda com desculpas, responda com uma entrega generosa e uma entrega fiel. Porque nas mãos de Jesus, o pouco se torna muito, a fraqueza se torna força, e o coração fechado se torna um coração convertido, capaz de amar, de perdoar e de ser aberto para receber o perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Deixamos aqui nossos pedidos de orações por todos os membros do grupo PIMC Católica, por todos os membros da comunidade São Daniel Comboni, por todos aqueles que se recomendaram as nossas orações, e muitos nomes, que chegam a nós praticamente todos os dias. Mas eu gostaria de deixar aqui de forma bem carinhosa um pedido de oração para o nosso amigo Ivaldo e sua família, Fernando Veloso e seu filhinho, para que Deus conceda a eles saúde física, espiritual. Também o nosso irmão e muito querido Adailton, uma pessoa muito generosa, está precisando muito de nossas orações, nesse momento delicado de sua vida. Graças a Deus, o procedimento está dando tudo certo, O primeiro procedimento foi com sucesso, e que o Senhor os abençoe, e a tantos outros que também estão enfrentando problemas de saúde. São Daniel Comboni, rogai por nós. Transformar sua vida, o impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar